Eu não consigo mais ouvir os gritos, Dona Undina. Toda vez que fecho os olhos, eu volto para aquele porão. As palavras de Eloven cortaram o ar pesado da minha cozinha como uma lâmina enferrujada. Do lado de fora, Arraial do Cabo desaparecia sob uma tempestade furiosa, o tipo de chuva que transforma a poeira fluminense em um barro vermelho e espesso. Eloven estava encharcada, tremendo não de frio, mas de um terror que ela carregava há 4 anos. Eu olhei para as mãos dela, as mesmas mãos que deveriam ter segurado o buquê da minha filha, Thalassa, naquele sábado maldito. Em vez disso, aquelas mãos agora apertavam uma xícara de chá de boldo como se fosse a única coisa impedindo-a de desmoronar no meu chão de ladrilho hidráulico. Respire, menina, eu disse, minha voz saindo mais firme do que meu coração permitia. Do que você está falando? Que gritos! Eloven levantou os olhos. Eram olhos ocos, assombrados. Thalassa não fugiu, Dona Undina. Ela nunca saiu daquela igreja por vontade própria. Eu vi o que o Van Clay e o pai dele fizeram no fundo da capela. Eu vi o momento em que a luz saiu dos olhos dela. O mundo pareceu girar. Por 4 anos, eu fui a velha do jardim arrumado, a mulher que todos olhavam com uma pena disfarçada enquanto eu podava meus hibiscos em silêncio. Van Clay, com seus dentes branquíssimos e ternos caros do Rio de Janeiro, convenceu a cidade inteira de que minha Thalassa era frívola, que tinha fugido com um amante para São Paulo no dia do casamento. Ele chorou diante das câmeras, abraçou o véu rasgado que encontramos no chão do camarim e saiu como a vítima perfeita. Mas eu sou uma filha dos Açores. O sal corre nas minhas veias. Eu sabia que uma mãe portuguesa sente o peso da alma do filho, e a alma da minha Thalassa nunca esteve em São Paulo. Ela foi removida. Antes de revelarmos o segredo sombrio que Eloven trouxe naquela noite de tempestade, conte para a gente nos comentários. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo? O seu apoio é o que mantém as histórias de justiça vivas aqui no canal Afonso Story. Continue assistindo, porque o que descobrimos a seguir vai fazer seu sangue ferver. O cheiro das flores de laranjeira daquele dia voltou com força, misturando-se ao aroma amargo do boldo. Lembrei-me de Thalassa, aos 22 anos, com seus cabelos cor de café torrado e olhos que pareciam conter todo o Atlântico, tremendo enquanto eu ajustava seu véu de renda. Eu perguntei se era aquilo que o coração dela queria. Ela olhou para a janela, para as águas azul turquesa da prainha, e sussurrou, tem que ser assim, mãe. Eu achei que era nervosismo. Agora, ouvindo o soluço de Eloven entre os trovões, eu percebi que era uma sentença de prisão. Eloven começou a falar, as palavras saindo em um tropeço desesperado. Ela contou que Thalassa tinha descoberto a verdade sobre os negócios de Van Clay. Ele não era um empresário de sucesso. Ele era face limpa de um sindicato de extração ilegal de madeira na Amazônia, lavando dinheiro através de empresas de fachada em Arraial e Búzios. Thalassa encontrou os livros contábeis na manhã do casamento. Ela ia para a delegacia, não para o altar. Eles a pegaram no fundo da capela, Eloven disse, a voz falhando. Van Clay disse que não podia arriscar um corpo no terreno da família. O pai dele tem contatos na Assembleia Legislativa. Eles a levaram para uma clínica em Petrópolis. Um lugar para mulheres difíceis. Ele me pagou para sumir, Dona Undina. Disse que se eu falasse uma palavra, a casa da minha mãe queimaria com ela dentro. Meu sangue gelou. Minha filha não estava morta, mas estava enterrada viva em um presídio psiquiátrico nas montanhas há 4 anos para proteger o livro de caixa de um criminoso. O conflito era imediato e esmagador. Se eu fosse a polícia local, Van Clay saberia em minutos. O alcance do pai dele era longo, uma teia de favores e subornos que sufocava a justiça local. Eu era apenas uma mulher velha com um jardim. Mas Van Clay esqueceu de um detalhe. Eu não quebro. Eu sou como a água do mar contra a falésia. Eu corro o que é de pedra até que não reste nada. Eu não chamei a polícia. Olhei para Eloven, que ainda tremia, e peguei o telefone para ligar para minha prima, Zelinda, que trabalhava como cozinheira para um juiz de alto escalão em Brasília. Se eu ia buscar justiça, eu teria que passar por cima de toda a podridão local. Limpe o rosto, Eloven, eu ordenei, levantando-me e sentindo uma força que eu achava ter perdido há anos. O tempo de chorar acabou. Agora, eles vão aprender o que acontece quando se mexe com a filha de uma portuguesa. A justiça é um prato que se cozinha lentamente, e na minha cozinha, o fogo acabava de ser aceso.
O silêncio que se seguiu à confissão de Eloven não era vazio, era denso, carregado com o peso de 4 anos de mentiras que agora apodreciam sobre a minha mesa de madeira. O chá de boldo já estava frio, mas o calor que subia pelo meu peito era algo que eu não sentia desde que Thalassa era pequena e eu tinha que defendê-la de valentões na escola. Era a fúria ancestral de uma mãe que descobre que seu luto foi uma peça de teatro escrita pelo diabo. Petrópolis. Eu sussurrei, a palavra saindo como um gosto amargo. Eles a levaram para as montanhas, longe do mar, onde ninguém a ouviria gritar por causa da neblina. Eloven assentiu, as mãos ainda pálidas. Ela começou a contar os detalhes do que aconteceu nos bastidores daquela capela em Arraial do Cabo. Enquanto eu recebia os convidados e conferia se o bacalhau estava no ponto, Thalassa tinha confrontado Van Clay no pequeno escritório paroquial. Ela não queria apenas cancelar o casamento. Ela queria que ele se entregasse. Ela era jovem, idealista, achava que a verdade era um escudo suficiente contra homens que tratam a lei como sugestão. O pai dele, aquele homem de olhos de gelo que todos chamam de doutor, estava lá. Eloven continuou, a voz quase sumindo. Ele não hesitou. Ele disse que Thalassa estava tendo um surto psicótico. Eles chamaram uma ambulância particular que já estava de prontidão. Foi tudo planejado, Dona Undina. Se ela não casasse e se calasse, ela seria louca. Eles tinham laudos médicos falsos, assinados por doutores que devem favores à família dele. O conflito interno que me atingiu foi como uma onda de ressaca na prainha. Eu passei 4 anos acreditando que minha filha me abandonou. Eu senti raiva dela. Em noites de solidão, eu cheguei a amaldiçoar o dia em que ela conheceu Van Clay, culpando a sua falta de juízo por ter fugido. O remorso agora me golpeava o estômago. Eu não era apenas uma vítima da ganância de Van Clay, eu fui vítima da minha própria dúvida. Mas uma mulher da minha idade não tem tempo para o luxo do autoflagelo. Se Thalassa estava viva, cada minuto de lamentação era um minuto de oxigênio roubado dela. Por que agora, Eloven? Perguntei, cravando meus olhos nos dela. Por que voltar depois de 4 anos? Porque ele vai ser candidato, ela respondeu, com um riso nervoso e doentio. Van Clay vai concorrer a deputado estadual. Ele está limpando os rastros. Na semana passada, vi o pai dele conversando com um homem que eu sabia ser um limpador. Eles falaram sobre encerrar o contrato da clínica. Eu tive medo de que encerrar o contrato significasse que Thalassa não teria mais utilidade, nem viva, nem morta. O pânico tentou subir pela minha garganta, mas eu o sufoquei. Eu me levantei e fui até o fundo da despensa. Atrás dos potes de azeitonas e das garrafas de azeite português, eu guardava uma pequena caixa de metal. Nela, não havia joias, mas a agenda de contatos que meu falecido marido, um mestre de obras respeitado em toda a região dos lagos, tinha deixado. Eu peguei o telefone. Meus dedos, endurecidos pelo trabalho na terra, discaram o número de Brasília. Zelinda. É a Undina. Sim, a prima de Arraial. Não ligue para minha voz. Preciso que você faça uma pergunta ao seu patrão. O juiz ainda deve aquele favor pela obra que o meu Joaquim fez na casa de campo dele sem cobrar um centavo? Ótimo. Diga a ele que a dívida foi cobrada. Preciso de uma linha direta com a Polícia Federal, mas longe das mãos da delegacia de Arraial. Desliguei sem esperar despedidas. A rede estava sendo lançada. Mas eu sabia que a justiça oficial no Brasil é uma tartaruga, e Van Clay era um lince. Eu precisava de algo mais. Algo que o ligasse não apenas ao sequestro, mas ao crime que Thalassa tentou denunciar. A lavagem de dinheiro da madeira ilegal. Eloven, você disse que fugiu logo depois. Você não levou nada. Thalassa não te deu nada antes de ser levada. Eloven hesitou. Ela enfiou a mão no bolso interno do casaco encharcado e puxou algo pequeno, envolto em plástico bolha. Era um dispositivo pequeno, uma chave digital moderna, com um logotipo que eu não reconheci de imediato. No meio da confusão, quando eles estavam arrastando ela para a ambulância, Thalassa conseguiu chutar essa chave para debaixo do armário. Eu a peguei antes de fugir. Eu achei que era a chave da casa nova deles em Búzios. Tentei usá-la meses depois, mas não abria porta nenhuma. Eu peguei o objeto. Era pesado. Não parecia uma chave de casa. Parecia uma chave de acesso para algo industrial, algo escondido.
Foi então que o meu instinto de Grandma gritou. Aquilo não era para uma casa. Era para o depósito de segredos dele. Nós vamos para Cabo Frio, eu anunciei, pegando as chaves do meu velho carro que mal saía da garagem. Agora, Dona Undina, está um dilúvio. As estradas estão perigosas. O perigo já está na minha casa há 4 anos, menina. A chuva só serve para lavar o rastro de quem não quer ser visto. O trajeto entre Arraial e Cabo Frio, que normalmente leva 20 minutos, pareceu uma eternidade. A visibilidade era quase zero. O para-brisa lutava contra a massa de água, e o som do motor velho era o único batimento cardíaco que eu conseguia ouvir. Eloven ia no banco do carona, encolhida, olhando para trás a cada luz de farol que aparecia no retrovisor. Eu não tinha medo. Aos 60 anos, o medo muda de forma. Você não tem mais medo de morrer. Tem medo de morrer antes de terminar o que é certo. Enquanto dirigia, eu pensava na ironia daquela situação. Van Clay sempre me tratou como uma velha rústica, alguém que só entendia de temperos e de rezar o terço. Ele achava que, ao me deixar sozinha naquela casa, eu murcharia como uma planta sem água. Ele não entendeu que eu não sou uma flor de estufa. Eu sou uma raiz. E raízes podem rachar o concreto se tiverem tempo suficiente. Chegamos a uma área de galpões perto do Porto de Sal. Era uma zona deserta, iluminada apenas por postes que piscavam com o vento. Eloven apontou para um complexo de self-sotorage, aqueles depósitos de aluguel que os ricos usam para guardar o que não cabe nas suas mansões, ou que não pode ser visto pela Receita Federal. É ali, ela disse, a voz trêmula. Van Clay vinha aqui toda semana antes do casamento. Ele dizia que estava guardando os móveis importados para a Thalassa. Parei o carro nas sombras. Meu coração martelava, mas minha mente estava fria. Eu olhei para a chave digital na minha mão. Aquilo era o começo da liberdade da minha filha e o fim da farsa de Van Clay. Fique no carro, Eloven. Se alguém aparecer, você buzina e foge. Não olhe para trás. Mas Dona Undina, faça o que eu mandei. Eu já perdi uma filha para esses monstros. Não vou carregar o peso de outra vida nas costas. Saí do carro. A chuva me atingiu como chicotadas, mas eu caminhei com as costas eretas. Eu não era mais a viúva de Joaquim. Eu era Undina, e eu estava indo buscar o que era meu. O portão eletrônico do complexo brilhou quando aproximei a chave. Um bip curto, quase imperceptível, e a trava se abriu. Entrei no corredor escuro, o cheiro de mofo e metal impregnando o ar. Cada passo meu ecoava, um som rítmico que parecia contar os segundos para o confronto final. Eu não sabia o que encontraria atrás da porta de metal número 402, mas eu sabia que, a partir daquela noite, o perfeito Van Clay nunca mais sorriria para uma câmera sem sentir o frio da minha presença na sua nuca. A justiça é lenta, sim. Mas quando uma mãe decide ser o juiz, o júri e o executor, o tempo corre de um jeito diferente. O corredor do complexo de depósitos em Cabo Frio parecia um intestino de metal, frio e impessoal. A luz fluorescente acima da minha cabeça piscava, emitindo um zumbido irritante que se misturava ao som da chuva castigando o telhado de zinco. Eu segurava a chave digital com tanta força que as bordas de plástico vincavam a palma da minha mão. Encontrei o box 402. Era uma porta de aço cinza, idêntica a centenas de outras, mas para mim, ela emanava uma aura de maldade. Aproximei o sensor. O mecanismo deu um estalo seco, o som da liberdade sendo destrancada. Quando puxei a porta para cima, o rangido do metal ecoou pelo galpão vazio como um grito de agonia. O cheiro de poeira e papel velho me atingiu. Liguei a lanterna que trazia na bolsa. No início, parecia exatamente o que Van Clay dizia. Caixas de móveis caros, lustres de cristal envoltos em plástico e tapetes enrolados que nunca chegaram a decorar o ninho de amor que ele prometeu à minha Thalassa. Mas eu não estava ali para ver decorações. Comecei a abrir as caixas de papelão que estavam escondidas atrás de um guarda-roupa de madeira maciça. O meu Joaquim sempre dizia que, se você quer esconder algo de verdade, coloca atrás daquilo que dá trabalho para mover. Usei toda a força dos meus braços, ignorando o protesto das minhas articulações, e empurrei o móvel. Atrás dele, havia um arquivo de metal trancado. Usei um pé de cabra que peguei na oficina de Joaquim antes de sair de casa.
O som do metal cedendo foi música para os meus ouvidos. Dentro, não havia apenas os livros contábeis da extração ilegal de madeira que Thalassa tinha encontrado. Havia algo muito pior. Havia uma pasta de couro preta com o nome dela gravado em letras douradas. Abri a pasta com as mãos trêmulas. A primeira folha era um exame de sangue de 4 anos atrás. O resultado estava circulado em vermelho. Positivo. Minha respiração parou. Minha Thalassa não estava apenas sendo levada para um hospício no dia do seu casamento. Ela estava carregando uma vida. Van Clay não estava apenas escondendo uma esposa difícil. Ele estava escondendo um herdeiro que ele nunca quis que existisse. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na parede fria para não cair. Eu ia ser avó. Eu era avó de uma criança de 3 anos que eu nunca vi, um neto que nasceu em cativeiro enquanto eu cuidava do meu jardim em Arraial. A corrupção de Van Clay foi muito além do que eu podia imaginar. Se você está torcendo para que eu consiga resgatar minha filha e meu neto desse monstro, inscreva-se agora no canal Afonso Story. A sua inscrição nos ajuda a contar essas histórias de coragem e justiça para todo o Brasil. Não saia daí, porque o que descobri no fundo daquela pasta mudou tudo. Folheei o restante dos documentos com uma fúria cega. Van Clay tinha planejado tudo. Havia recibos de pagamentos mensais para a Clínica Monte das Oliveiras, em Petrópolis. O valor era astronômico, o suficiente para comprar o silêncio de uma equipe inteira de médicos e enfermeiros. Mas o que me fez perder o chão foi o documento final, uma certidão de nascimento com o nome do pai em branco e o nome da mãe como desconhecida, mas com a data e o local exatos do nascimento coincidindo com o tempo de reclusão de Thalassa. Vieno. Sussurrei o nome que estava escrito no papel. Vieno. Um nome incomum, forte. O meu neto. Saí do galpão como um furacão, trancando tudo atrás de mim. Eu tinha as provas. Eu tinha os nomes. Mas eu também tinha um alvo nas costas. Se Van Clay descobrisse que eu estava com aquela pasta, ele não me mandaria para uma clínica. Ele me mandaria para o fundo do mar. Voltei para o carro. Eloven estava quase em estado de choque, observando a escuridão. Joguei a pasta no colo dela. Leia isso, ordenei, dando a partida no motor. Leia e me diga que eu não estou sonhando acordada. Eloven abriu os documentos sob a luz fraca do painel. Vi o momento em que o rosto dela perdeu a pouca cor que tinha. Dona Undina. Ela teve o bebê? Eles tiraram o filho dela? Eles tiraram tudo dela, Eloven. Mas não vão tirar de mim. Dirigi de volta para Arraial em uma velocidade que o meu velho carro mal suportava. Eu precisava ligar para Zelinda novamente. O favor do juiz não seria mais para uma investigação silenciosa. Eu precisava de uma equipe de resgate. Eu precisava de proteção. O conflito agora era uma corrida contra o relógio. Se Eloven estava certa e Van Clay ia encerrar o contrato com a clínica para limpar sua imagem antes das eleições, Thalassa e o pequeno Vieno estavam em perigo de morte iminente. O homem que sequestra a própria noiva para proteger um esquema de madeira ilegal não hesitaria em apagar os vestígios de seu crime antes de subir no palanque. Cheguei em casa e a luz da varanda estava acesa. Meu coração saltou. Alguém tinha estado lá? Entrei com cuidado, segurando o pé de cabra. Mas era apenas o vento que tinha derrubado um dos meus vasos de cerâmica, espalhando terra pelo chão varrido. Sentei-me à mesa e abri o mapa do estado do Rio de Janeiro. Marquei Petrópolis com uma caneta vermelha. Aquela cidade nas montanhas, conhecida pelo seu charme imperial e sua neblina constante, agora era o meu campo de batalha. A vulnerabilidade que senti ao descobrir sobre o meu neto se transformou em uma indignação fria. Eu olhei para o meu reflexo no espelho do corredor. Uma mulher de 60 anos, com roupas simples e mãos marcadas pelo trabalho. Van Clay me via assim, uma velha inofensiva. Ele não via a leoa que estava despertando. Zelinda, eu disse ao telefone quando minha prima atendeu, desta vez com uma voz que não aceitava negativas. Não quero mais saber de burocracia. O juiz tem que enviar a segurança dele. Eu descobri sobre a criança. Se ele quer ser justo, ele vai me ajudar a invadir aquele inferno em Petrópolis amanhã ao amanhecer. Desliguei o telefone e olhei para Eloven, que ainda chorava silenciosamente. Pare de chorar, menina. Guarde suas lágrimas para quando virmos a Thalassa. Amanhã, nós vamos subir aquela serra e vamos trazer a minha família de volta.
E se alguém tentar nos impedir, eles vão descobrir que o mar de Arraial também sabe ser violento. Eu passei o restante da noite afiando não só a minha vontade, mas cada detalhe do que seria o nosso ataque. Eu não tinha o dinheiro de Van Clay, nem as suas conexões políticas, mas eu tinha algo que ele nunca teria. A verdade é a falta de medo de quem já perdeu tudo. Amanhã, o sol nasceria sobre as montanhas de Petrópolis, e ele iluminaria o fim da dinastia de mentiras do perfeito Van Clay. Ele achava que tinha enterrado seu segredo. Ele só não contava que eu era jardineira encarregada de desenterrá-lo. A subida da Serra de Petrópolis é um caminho de curvas que parecem serpentes de asfalto tentando nos expulsar da montanha. À medida que o carro subia, o ar tornava-se rarefeito e gelado, um contraste brutal com o bafo úmido de Arraial do Cabo. A vegetação da Mata Atlântica, densa e de um verde quase negro, fechava-se sobre a estrada, e a neblina, aquela famosa russa petropolitana, começou a lamber o para-brisa como um fantasma cinzento. Eu estava no banco de trás de um SUV preto, blindado, providenciado pela equipe de segurança do juiz amigo de Zelinda. Ao meu lado, Eloven estava pálida, as mãos apertando a pasta de documentos como se fosse um escudo. Na frente, 2 homens de rostos impenetráveis e ternos escuros mantinham os olhos fixos na estrada. Eu não me sentia uma protegida. Eu me sentia uma general indo para sua última batalha. O meu pensamento não saía daquela certidão de nascimento. Vieno. Eu repetia o nome mentalmente, tentando imaginar o rosto do meu neto. Ele teria os olhos de Thalassa? Teria o temperamento forte que herdei do meu pai? Ou seria uma cópia daquele monstro que o gerou? O pensamento de que meu neto passou 3 anos respirando o ar daquele sanatório me causava uma náusea que nem as curvas da serra explicavam. Estamos chegando, Dona Undina, disse um dos seguranças, um homem chamado Galdino. A Clínica Monte das Oliveiras fica em uma estrada vicinal, longe das rotas turísticas. O juiz conseguiu um mandado de busca e apreensão fundamentado na denúncia de cárcere privado. Mas precisamos ser rápidos. Se a administração da clínica ligar para o pai de Van Clay, teremos um problema político antes mesmo de sairmos com a sua filha. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam calmas. Não havia mais espaço para o tremor. Eu não saio de lá sem a minha filha e o meu neto, Galdino. Se a política de vocês falhar, a minha mão não vai falhar. A clínica surgiu entre os pinheiros como uma visão de um pesadelo gótico. Era uma construção de pedra cinza, imponente e fria, cercada por muros altos cobertos de era e arame farpado. Não parecia um hospital, parecia uma fortaleza projetada para que o mundo esquecesse quem estava lá dentro. O portão de ferro, pesado e enferrujado, rangeu ao ser aberto pela equipe de segurança que já nos esperava no local. O silêncio do lugar era absoluto, quebrado apenas pelo som dos nossos sapatos no cascalho úmido. Não havia pássaros cantando, nem o som de vento nas árvores. Era o silêncio do medo. Entramos pela recepção, que cheirava a cera de assoalho e desinfetante barato. Um homem de jaleco branco e olhos fundos tentou barrar nossa entrada, balbuciando algo sobre protocolos de pacientes e horário de visitas. Galdino apenas estendeu o papel timbrado com o selo do Tribunal de Justiça. Justiça Federal. Afaste-se ou será preso por obstrução. A voz de Galdino era gelo puro. Ver minha filha naquele estado quebrou meu coração, mas fortaleceu minha vontade de justiça. Se você acredita que nenhuma mãe deveria passar por isso, clique no botão gostei. O seu apoio ajuda o canal Afonso Astória a chegar a mais pessoas que lutam contra a injustiça. Inscreva-se para não perder o momento em que Thalassa finalmente reencontra a liberdade. Subimos as escadas de pedra. Cada degrau parecia uma eternidade. O corredor do 2º andar era iluminado por lâmpadas amareladas que oscilavam. Ouviam-se murmúrios distantes, o som de portas metálicas sendo fechadas, e um choro baixo que parecia vir das paredes. Eloven parou diante de uma porta de madeira pesada, com uma pequena fresta de observação. É aqui, ela sussurrou, a voz falhando. Quarto 204. Era onde eles a mantinham quando eu a vi pela última vez. Galdino abriu a porta com uma chave mestre. O quarto era pequeno, frio e desprovido de qualquer cor. Havia apenas uma cama estreita, uma mesa de cabeceira com um copo de água e uma janela alta, protegida por grades grossas. Sentada em uma cadeira de frente para a janela, estava uma mulher. Ela estava magra, muito magra. Seus cabelos,
que antes eram cor de café torrado, agora estavam opacos e curtos. Ela usava um camisolão branco que parecia grande demais para o seu corpo. Ela não se virou quando entramos. Ela continuava olhando para a névoa lá fora, como se esperasse um navio que nunca chegaria. Thalassa. Minha voz saiu como um sopro, fraca e carregada de uma dor que eu não pude conter. Ela não respondeu. Aproximei-me lentamente, meus sapatos fazendo um barulho suave no piso de linóleo. Coloquei minha mão no ombro dela. O tecido do camisolão era áspero. Ela era tão pequena, tão frágil, que tive medo de que ela se desfizesse sob meu toque. Thalassa, minha filha, é a mãe. Eu vim te buscar. Ela virou o rosto devagar. Os olhos dela, que antes continham o Atlântico, agora eram poças de água parada, sem brilho, nubladas por anos de medicação pesada. Ela me olhou por um longo tempo, sem reconhecimento. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, cada um deles clamando pelo sangue de Van Clay. Mãe! A voz dela era um sussurro rouco, como se as cordas vocais tivessem esquecido como vibrar. Você é real. Sou eu, meu amor. Sou eu. Ninguém mais vai te machucar. Ela desabou nos meus braços, e o peso do seu corpo era o peso de 4 anos de tortura. Ela não chorou, ela apenas soluçou, um som seco e desesperado que ecoou pelo quarto vazio. Eu a segurei com toda a minha alma, prometendo ao universo que aquele lugar seria reduzido a cinzas, nem que fosse apenas na memória dela. Mas o meu trabalho ali não estava terminado. Thalassa, escute. Onde ele está? Onde está o Vieno? Ao ouvir o nome do filho, um choque pareceu percorrer o corpo dela. O olhar vago deu lugar a um pânico agudo. Ela agarrou meus braços com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Eles levaram ele, mãe. Eles disseram que ele morreu, mas eu ouvi o choro. Eles o levaram para o prédio dos fundos, para a casa das irmãs. Por favor, não deixe eles ficarem com ele. Olhei para Galdino. Ele já estava no rádio, chamando a outra parte da equipe. O conflito escalou em um segundo. A administração da clínica tinha percebido que não era uma inspeção de rotina. O alarme começou a soar, um toque estridente que cortava a névoa como uma faca. Levem ela para o carro. Ordenei para Eloven e um dos seguranças. Eu vou buscar o meu neto. Dona Undina, é perigoso. Eloven gritou, mas eu já estava no corredor. Eu não era mais uma mulher de 60 anos. Eu era a justiça personificada. Corri pelos corredores, seguindo as indicações de Thalassa. Saí pela porta dos fundos, onde a neblina era tão espessa que mal se via um palmo à frente do nariz. Ali, escondido entre as árvores, havia um anexo menor, uma casa que parecia inofensiva, mas que escondia o crime mais hediondo de todos, o tráfico de inocentes. A porta do anexo estava trancada, mas eu não precisei de chave. Galdino a derrubou com um chute certeiro. Lá dentro, o cheiro era diferente. Cheirava a talco e a leite azedo. Havia berços. Havia crianças que não deveriam estar ali. No último berço, no canto da sala, um menino de olhos grandes e escuros estava sentado, segurando um carrinho de madeira velho. Ele não chorava com o barulho do alarme, ele apenas observava, com uma maturidade que nenhuma criança de 3 anos deveria ter. Aproximei-me dele. A semelhança com Thalassa era dolorosa. A semelhança comigo era inegável. Vieno. Eu disse, suavizando a voz o máximo que podia. Ele me olhou e, por um momento, o mundo parou. Ele estendeu a mão pequena e tocou meu rosto, limpando uma lágrima que eu nem sabia que tinha caído. Vovó. Ele perguntou, com a voz mais doce que já ouvi em toda a minha vida. Naquele momento, eu soube. O plano de Van Clay de ser um político respeitado estava morto. Ele poderia ter o dinheiro, as armas e os contatos. Mas eu tinha o que ele nunca conseguiria destruir: o sangue que clama pela sua origem. Peguei Vieno no colo, sentindo o calor do seu pequeno corpo contra o meu peito. Saímos daquela casa enquanto a polícia, finalmente acionada pelo juiz, começava a cercar o complexo. O reino de Petrópolis estava caindo. Mas a minha vingança ainda não estava completa. Tirar Thalassa e Vieno daquele lugar era apenas a liberdade. A justiça.
A justiça viria com o brilho dos holofotes e a queda pública do homem que achou que podia enterrar uma família inteira sob a neblina das montanhas. Caminhei de volta para o carro, com meu neto nos braços, enquanto o sol começava a lutar contra a névoa. A batalha de Petrópolis estava ganha, mas a guerra de Arraial do Cabo estava apenas começando. E desta vez, eu não estaria sozinha. O trajeto de descida da serra foi feito sob um silêncio sepulcral dentro do carro, quebrado apenas pela respiração pesada de Thalassa e pelo balbucio confuso de Vieno no meu colo. A neblina de Petrópolis ficava para trás, mas o frio que ela tinha instalado na minha alma não passaria tão cedo. Thalassa segurava a mão pequena do filho com uma força desesperada, como se temesse que, a qualquer momento, ele se transformasse em fumaça. Fomos levados para uma casa segura em Teresópolis, arranjada pela equipe do juiz. Não podíamos voltar para Arraial do Cabo ainda. Van Clay tinha olhos em todos os lugares, e naquele momento, ele já devia saber que sua fortaleza de pedra tinha sido invadida. Enquanto Thalassa era atendida por uma médica de confiança e Vieno finalmente adormecia em uma cama de verdade, eu me sentei na varanda com Galdino e a pasta de documentos que recuperei do depósito de Cabo Frio. O sol da tarde batia nos pinheiros, mas meus olhos estavam fixos nos papéis. Dona Undina, disse Galdino, aproximando-se com um tablet nas mãos. Nossos investigadores cruzaram os dados da Clínica Monte das Oliveiras com os registros de adoção que a senhora encontrou no anexo. Não era apenas um esconderijo para sua filha. Era um negócio. Eles vendiam crianças de mulheres que eram enviadas para lá por famílias ricas que queriam esconder escândalos. Um mercado de carne humana, eu disse, sentindo uma repulsa que me embrulhava o estômago. Van Clay não queria apenas esconder o Vieno, ele ia vendê-lo. Ele ia lucrar com a própria carne e sangue para financiar a sua maldita campanha política. O conflito agora era uma questão de tempo e visibilidade. O pai de Van Clay, o influente doutor da Assembleia, já estava movendo os pauzinhos para abafar o caso. Eles alegariam que a invasão da clínica foi ilegal e que Thalassa foi sequestrada de um tratamento legítimo por uma mãe desequilibrada. Eles vão tentar virar o jogo contra mim, eu murmurei, olhando para o horizonte. Eles vão dizer que eu sou a louca. É a arma favorita de homens como Van Clay, tirar a sanidade da mulher para proteger a própria podridão. Mas eu tinha uma carta que eles não esperavam. Entre os documentos de adoção, encontrei um nome que me fez parar, Kaelum. Era o nome de um ex-advogado da família de Van Clay que tinha sido descartado por eles 2 anos atrás. Ele conhecia todos os esquemas, todas as contas no exterior e, segundo os documentos, ele tinha sido responsável por registrar os primeiros lotes de madeira ilegal. O plano de Van Clay era mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. Se você quer ver esse monstro atrás das grades e apoiar a luta da Dona Undina, inscreva-se agora no canal Afonso Story. O seu apoio nos dá força para continuar revelando essas verdades. Não perca o próximo capítulo, onde o cerco finalmente se fecha. Fui até o quarto onde Thalassa descansava. Ela estava acordada, sentada na beira da cama, observando Vieno dormir. A luz do entardecer destacava as olheiras profundas e a palidez de seu rosto, mas havia algo novo nos seus olhos. Uma faísca de consciência, uma vontade de lutar que a medicação não tinha conseguido apagar totalmente. Mãe, ela disse, sua voz ainda um pouco arrastada. Eles me diziam todos os dias que você tinha morrido de desgosto. Eles diziam que ninguém viria. Aproximei-me e a abracei. Eles mentiram sobre tudo, Thalassa. Mas agora a verdade está comigo. E amanhã, o Brasil inteiro vai saber quem é o homem que quer o voto deles. Thalassa apertou minha mão. Eu quero estar lá, mãe. Eu quero olhar nos olhos dele quando ele cair. Ele não tirou apenas 4 anos de mim. Ele tentou tirar o meu filho de mim. Eu não sou mais aquela menina assustada do dia do casamento. O plano começou a tomar forma. Em 3 dias, Van Clay faria o lançamento oficial de sua candidatura em Búzios, em um evento luxuoso cercado pela imprensa e pela elite política. Ele estaria no auge de sua arrogância, acreditando que Thalassa estava segura sob o efeito de sedativos em Petrópolis. Eu entrei em contato com Kaelum, o advogado descartado. Ele morava escondido em uma pequena vila de pescadores perto de Macaé. Quando ele ouviu que eu tinha os documentos da clínica e do depósito, ele aceitou falar. Ele estava com medo, mas o ódio que ele sentia pela família de Van Clay era maior que o temor pela própria vida. Dona Undina,
disse Kailun pelo telefone, sua voz tremendo. Se você aparecer naquele evento com esses papéis, eles vão tentar te matar antes mesmo de você chegar ao palco. Você precisa de um escudo. O meu escudo será a verdade, Kailun. E o meu exército será o povo que ele quer enganar. Passei as 48 horas seguintes coordenando o ataque final com Zelinda e a equipe do juiz. Não usaríamos a polícia de Arraial, que ainda estava no bolso de Van Clay. Usaríamos a Polícia Federal, mas apenas no momento exato em que o escândalo fosse público. A humilhação era parte essencial da minha vingança. A grande Marrevende não busca apenas a prisão, busca a destruição da reputação de quem usou o poder para esmagar os pequenos. A vulnerabilidade que eu sentia ao ver Thalassa tentar reaprender a comer sozinha, a tremedeira nas suas mãos ao segurar um garfo, era o combustível que eu precisava. Cada vez que Vieno perguntava por que a mamãe está chorando, meu coração se endurecia mais um pouco. Eu preparei o dossiê. Fotos de Thalassa na clínica, cópias dos livros de contabilidade da Madeira Ilegal, o exame de gravidez ocultado e a lista das crianças negociadas. Eu não ia apenas denunciar um crime, eu ia implodir uma dinastia. Na noite anterior ao evento, sentei-me com Thalassa na varanda da casa segura. O céu estava coalhado de estrelas, e o cheiro do mato era doce. Você tem medo, mãe? Ela perguntou. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que limparam as lágrimas dela e que agora carregavam o destino de um criminoso. O medo é para quem tem algo a esconder, Thalassa. Eu só tenho a minha honra e o seu futuro. Amanhã, Arraial do Cabo vai lembrar do nome da nossa família, mas não pela tragédia. Eles vão lembrar porque foi de uma casa simples de jardineira que saiu a tempestade que limpou essa cidade. Eu preparei meu melhor vestido, um preto simples, de luto, mas não pela morte. Era o luto pelo homem que Van Clay fingia ser. Eu não levaria armas. Eu levaria apenas a pasta preta e a presença viva da mulher que ele tentou apagar. Van Clay achava que a neblina de Petrópolis esconderia seus pecados para sempre. Ele não sabia que eu era o sol que estava prestes a dissipar toda aquela escuridão. A perfeição dele estava prestes a rachar, e eu estaria lá para ver cada pedaço cair no chão. Amanhã, a justiça seria servida, e o cardápio seria verdade nua e crua. Eu fechei os olhos por algumas horas, sabendo que, quando os abrisse novamente, a vida de todos nós mudaria para sempre. Mas desta vez, a mudança seria ditada por mim. O luxuoso clube em Búzios brilhava sob as luzes de centenas de refletores. O estacionamento estava entupido de carros importados, e o ar cheirava perfume caro e a uma arrogância que só o dinheiro e o poder político conseguem exalar. Faixas gigantescas com o rosto de Van Clay adornavam as paredes de mármore. Ele aparecia sorrindo, com aqueles dentes branquíssimos e um olhar que prometia renovação e ordem. O slogan da campanha brilhava em neon, pela família, pela honra. Eu sentia uma náusea profunda ao ler aquelas palavras. A ironia era um ácido que me queimava por dentro. Eu estava em um carro discreto, a poucos metros da entrada lateral. Vestia meu melhor vestido preto, o mesmo que usei no funeral simbólico que a cidade fez para o Joaquim. Ao meu lado, Thalassa usava um vestido azul marinho que Zelinda tinha providenciado. Ela estava pálida, mas sua postura era ereta. Ela segurava a pasta de couro preta com as mãos que já não tremiam mais. No banco da frente, Galdino e Kailun, o advogado, conferiam os pontos eletrônicos. Dona Undina, disse Galdino, virando-se para mim. A Polícia Federal está posicionada a 2 quadras daqui. Eles só vão entrar quando o sinal for dado. O juiz garantiu que o flagrante será por sequestro, cárcere privado e lavagem de dinheiro. Mas o palco é de vocês. Olhei para Thalassa. Ela assentiu. Era a hora. Entramos pela lateral, usando os crachás de serviço que Kailun conseguiu através de seus antigos contatos. Passamos pela cozinha, pelo meio dos garçons que carregavam bandejas de champanhe, até chegarmos atrás das cortinas pesadas de veludo vermelho do palco principal. Lá fora, a voz de um mestre de cerimônias entoava elogios vazios. Um homem de valores, um empresário que superou a tragédia pessoal de perder a noiva para se dedicar ao bem comum. Com vocês, o nosso futuro deputado estadual, Van Clay. O rugido dos aplausos foi ensurdecedor. Van Clay subiu ao palco sob uma chuva de confetes prateados. Ele abraçou o pai, o doutor,
que sorria com uma satisfação predatória. Van Clay se aproximou do microfone, ajustou o terno de grife e começou a falar sobre honestidade e justiça. Cada palavra que saía daquela boca era um insulto à memória da minha dor. Eu olhei para Thalassa. A fúria nos olhos dela era uma chama azul, fria e letal. Agora, eu sussurrei. Afastei a cortina. O mestre de cerimônias tentou me barrar, mas Galdino apenas mostrou a arma na cintura e o distintivo. Eu caminhei em direção ao centro do palco. Meus sapatos velhos faziam um som seco contra a madeira polida. O silêncio começou a se espalhar pela plateia como uma mancha de óleo na água. Primeiro as primeiras fileiras, depois o fundo do salão. As pessoas começaram a apontar. Van Clay parou de falar no meio de uma frase sobre segurança pública. Ele se virou, irritado, pronto para expulsar quem quer que estivesse interrompendo seu momento de glória. Quando seus olhos encontraram os meus, o sorriso dele não desapareceu imediatamente. Ele congelou. Tornou-se uma máscara de gesso rachada. Dona Undina. Ele disse, o microfone captando sua voz trêmula. O que a senhora? O que faz aqui? Este não é o momento para... Você tem razão, Van Clay, eu disse, pegando o microfone do pedestal com uma autoridade que silenciou o resto do salão. Não é o momento para conversas. É o momento para a colheita. Você passou 4 anos dizendo que a minha filha fugiu. Você passou 4 anos limpando a sua imagem com o sangue da minha família. O confronto final chegou e as máscaras estão prestes a cair. Se você acredita que a verdade sempre aparece e quer apoiar a justiça da Dona Undina, inscreva-se agora no canal Afonso Story. Clique no sininho para não perder o desfecho emocionante desta história e a punição de Van Clay. Deixe seu gostei se você também odeia ver criminosos se fingindo de heróis. O pai de Van Clay deu um passo à frente, o rosto vermelho de ódio. Seguranças. Tirem essa mulher louca daqui. Ela está tendo um surto, como a filha. Não se atreva a falar da minha filha, eu rebati, minha voz ecoando pelas caixas de som gigantescas. Porque ela mesma vai falar por ela. Nesse momento, Thalassa deu um passo à frente e saiu das sombras da cortina. O impacto foi como uma explosão física. O salão inteiro soltou um suspiro coletivo. Pessoas se levantaram das cadeiras. Flash de câmeras de jornalistas, que estavam lá para cobrir a candidatura, começaram a disparar freneticamente. Thalassa estava ali, viva, de carne e osso, o fantasma que Van Clay tinha tentado exorcizar voltando para cobrar a dívida. Van Clay recuou até bater na mesa de som. Ele estava branco como o mármore do chão. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Oi, Van Clay, Thalassa disse, sua voz soando clara e cortante através do sistema de som. Sentiu minha falta em Petrópolis? Ou você estava ocupado demais tentando vender o nosso filho? A plateia explodiu em murmúrios escandalizados. Thalassa abriu a pasta de couro e começou a jogar as fotos e os documentos para cima, deixando que eles caíssem como chuva sobre as mesas da primeira fila, onde estavam os juízes, empresários e políticos aliados. Vejam! Eu gritei, apontando para os papéis. Vejam as provas do homem de família. Sequestrador da própria noiva. Traficante de crianças. Lavador de dinheiro da madeira que mata a nossa Amazônia. Olhem bem para o rosto do homem em quem vocês iam votar. O doutor tentou avançar para pegar os documentos, mas Kailun apareceu ao meu lado, entregando uma cópia do dossiê diretamente para um repórter de uma grande rede de televisão que estava na frente do palco. Este é o esquema completo, anunciou Kailun. Eu era o advogado. Eu vi o dinheiro entrar. Eu vi a Thalassa ser arrastada. Van Clay, em um ato de desespero covarde, tentou correr para o fundo do palco, mas a porta de saída foi aberta com um estrondo. Uma equipe da Polícia Federal, vestindo coletes pretos e carregando fuzis, entrou no salão. Van Clay Sampaio, você está preso. A voz do delegado comandando a operação silenciou o caos. Pelos crimes de sequestro qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro e fraude eleitoral. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Van Clay foi jogado ao chão, o rosto pressionado contra o carpete caro. O barulho das algemas fechando nos pulsos dele foi o som mais bonito que eu já ouvi. Ele chorava agora, mas não era o choro de teatro do dia do casamento.
Era o choro do rato acuado que percebeu que o esgoto onde ele vivia tinha transbordado. O pai dele tentou invocar sua imunidade, suas conexões, mas o delegado apenas o encarou com desprezo. O senhor também vem conosco, doutor. Temos muito que conversar sobre a Clínica Monte das Oliveiras. Eu caminhei até a beira do palco e olhei para Van Clay, que estava sendo levantado pelos policiais. Ele me olhou, e eu vi o ódio, mas também vi o reconhecimento. Ele finalmente entendeu que nunca deveria ter subestimado a mulher que cuidava do jardim. Eu me inclinei e disse, sem precisar do microfone, mas com uma força que o fez estremecer. Eu te disse uma vez, Van Clay, que o sol do Brasil branqueia todos os ossos. Hoje, você é o osso. E a terra que eu tanto cuidei vai ser o lugar onde a sua reputação será enterrada. Saímos do clube de cabeça erguida, Thalassa e eu, de mãos dadas. Do lado de fora, a brisa do mar de Búzios nos atingiu. Era um ar puro, sem o cheiro de mofo da clínica ou a podridão daquele evento. Thalassa olhou para o céu estrelado e respirou fundo, como se estivesse sentindo oxigênio pela primeira vez em anos. Acabou, mãe? Ela perguntou, com uma lágrima finalmente escorrendo pelo rosto. Não, minha filha, respondi, puxando-a para um abraço. Agora é que a vida começa. A justiça foi servida. Agora, nós vamos apenas viver a liberdade que nos foi roubada. Enquanto os carros de polícia partiam com as sirenes ligadas, iluminando a noite com luzes azuis e vermelhas, eu soube que Arraial do Cabo nunca mais seria a mesma. A velha do jardim tinha mostrado que a verdadeira força não está em quem grita mais alto ou em quem tem mais dinheiro. A verdadeira força está na paciência de quem sabe que a verdade é como uma semente. Você pode cobri-la com quanta terra quiser, mas ela sempre encontrará um caminho para a luz. Van Clay ia para a cadeia. Thalassa estava livre. E em algum lugar, em uma casa segura, o pequeno Vieno esperava pela mãe. A vingança estava completa, mas o prêmio maior era o silêncio que finalmente voltava a ser de paz na minha casa. O sol de Arraial do Cabo tem uma maneira única de curar as coisas. Ele não apenas ilumina, ele purifica. 3 meses se passaram desde que o escândalo no Clube de Búzios estampou as capas de todos os jornais do Brasil. 3 meses desde que as algemas se fecharam no pulso de Van Clay e o império de mentiras de sua família começou a ruir como um castelo de areia atingido pela maré alta. Hoje, estou sentada na minha varanda, a mesma varanda onde passei 4 anos vigiando o horizonte com coração de chumbo. O cheiro de boldo e alecrim ainda flutua no ar, mas agora ele se mistura ao riso de uma criança. No jardim, entre os hibiscos que finalmente parecem mais vibrantes, Thalassa está sentada na grama. Ela ainda está magra, e as cicatrizes invisíveis da Clínica Monte das Oliveiras às vezes nublam seu olhar por alguns segundos, mas ela está aqui. Ela está presente. Ao lado dela, o pequeno Vieno corre atrás de uma borboleta. Ver os dois juntos é o milagre que eu não me permitia sonhar. Vieno é a imagem viva da mãe, mas tem o queixo decidido do meu Joaquim. Ele não pergunta mais por que a mamãe chora. Agora, ele pergunta por que o mar é tão azul. E Thalassa, com uma paciência que só quem teve o tempo roubado possui, explica que o azul é a cor da liberdade. O processo judicial contra Van Clay e seu pai está avançando. Graças ao depoimento de Kaelum e aos documentos que recuperei, eles não tiveram saída. A rede de adoção ilegal foi desmantelada, e outras mães, que como Thalassa foram dadas como loucas para terem seus filhos roubados, estão começando a encontrar o caminho de volta para casa. A justiça que começou na minha cozinha de Arraial do Cabo tornou-se um incêndio que limpou a podridão de toda a região. Van Clay está em uma cela em Bangu, no Rio de Janeiro. Soube através de Zelinda que ele não se adaptou bem à vida sem os ternos de grife e os jantares caros. Lá dentro, ele não é o Golden Boy nem o futuro deputado. Ele é apenas mais um número, um homem que descobriu que o poder é uma ilusão que se desmancha quando confrontado com a verdade de uma mulher que não tem nada a perder. Às vezes, eu me pego olhando para o portão, esperando que a dor volte. É difícil desaprender o hábito de sofrer. Mas então, Thalassa se levanta, caminha até mim e coloca a mão no meu ombro. A pele dela está ganhando cor novamente, o calor do sol de Arraial expulsando o frio de Petrópolis de seus ossos. Mãe, ela diz, com uma voz que agora é música para os meus ouvidos. O almoço está quase pronto. Eu fiz o arroz de peixe do jeito que o pai gostava. Eu sorrio. A vida é feita desses pequenos retornos.
O que foi quebrado nunca volta a ser exatamente como era antes, mas as cicatrizes podem ser tecidas com fios de ouro, como naquelas cerâmicas antigas. Nossa família é assim agora, remendada, mas mais forte por causa das rachaduras. Olho para o mar à distância. As águas da prainha continuam turquesa, indiferentes às tragédias humanas, mas hoje elas parecem me saudar. Eu não sou mais a mulher do jardim arrumado que a cidade olhava com pena. Agora, quando passo pelo mercado, as pessoas baixam os olhos, não de desprezo, mas de respeito. Elas aprenderam que, sob a aparência de uma voz simples, existe uma força que pode derrubar impérios. A liberdade não é apenas estar fora de uma cela de pedra. A liberdade é poder olhar para o passado sem ser escravizada por ele. Thalassa ainda tem pesadelos. Às vezes, ela acorda chamando por Vieno no meio da noite, esquecendo que ele dorme no quarto ao lado. Mas nesses momentos, eu estou lá. Nós estamos lá uma para a outra. O pacto de silêncio foi substituído por um pacto de vida. Esta jornada foi longa, mas a justiça finalmente encontrou seu caminho para casa. Se esta história de Dona Undina tocou seu coração e te mostrou que nunca é tarde para lutar pelo que é certo, muito obrigado por estar conosco. Não se esqueça de clicar no link do próximo vídeo que aparece na sua tela e de se manter inscrito aqui no canal Afonso Story. Até a próxima história de coragem e liberdade. Eu me levanto da cadeira e caminho até o jardim. Pego Vieno no colo e sinto o cheiro de sol e de infância no seu pescoço. Ele me abraça com força, e esse abraço é a minha medalha de honra. Eu não precisei de armas, nem de cargos políticos, nem de milhões no banco. Eu precisei apenas de um par de mãos que sabem plantar e de um coração que se recusou a esquecer. Vovó, vamos ver os barcos? O pequeno pede, apontando para o porto. Vamos, meu amor. Vamos ver o mundo todo. Enquanto caminhamos em direção à praia, sinto que o Joaquim estaria orgulhoso. Ele sempre dizia que eu era o alicerce da nossa casa. Hoje, percebo que eu era o alicerce de algo muito maior. Eu fui a prova de que a verdade é como a maré. Você pode tentar impedi-la de subir, pode construir muros e barragens, mas ela sempre volta para reclamar o que é dela por direito. A história da minha filha sumida no dia do casamento termina aqui, mas a história da nossa liberdade está apenas no primeiro capítulo. Arraial do Cabo voltou a ser o meu lar, e o ar, que antes parecia um sudário, agora sopra leve, carregando o sal, o sol e a promessa de que, enquanto eu respirar, a justiça será servida em cada xícara de chá e em cada semente que eu plantar. A velha do jardim finalmente descansou suas ferramentas de guerra. Mas o mundo agora sabe, nunca, sob hipótese alguma, subestime uma mãe que sabe esperar. Porque quando o sol finalmente branquear os ossos de quem nos feriu, nós estaremos lá, de pé, prontas para recomeçar sob a luz de um novo dia. A justiça é um prato que se come frio, mas a liberdade... a liberdade é o calor que agora aquece a minha alma. E esse calor, Van Clay nenhum jamais poderá apagar.